Abra sua Bíblia então no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 15. Eu coloquei muitos versos aí, mas eu acredito que essa mensagem vai ter que ser em duas partes. Mas vamos tentar. Nós íamos olhando poucos versículos, às vezes 1, 2, e hoje ali tem um monte. Mas é que é difícil porque o bloco de informação está disposto num bloco inteiro. Na verdade, talvez a melhor forma de pegar esse trecho seria pregar João 15, de 1 a 11. Mas isso é praticamente impossível com tanta informação que Deus colocou aqui para nós. Então nós temos que passar. Se eu não conseguir chegar, até o final eu paro e a semana que vem a gente continua numa parte 2, tá bom? Eu vou ler a partir do verso 1, para que a ideia fique clara na mente. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o levanta. Aí está corta, mas a ideia é de ele o levanta. E todo o que dá fruto, ele o limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança de um ramo, e secará, e o apanham, e o lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. E nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. E se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Eu tenho dito a vocês essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e a vossa alegria ou o vosso gozo seja completo. Está aí um trecho bem comprido. Vamos acompanhar e tirar as lições dessa noite. A verdade central desse trecho é essa. Qual é o segredo de uma vida frutífera? Como ter uma vida que frutifica? Como ter uma vida que produz algo que seja, aos olhos de Deus, agradável? Uma vida frutífera é uma vida de permanência. O segredo para uma vida frutífera é permanecer unido a Cristo. Então é a permanência em Cristo que traz o frutificar na vida de alguém. E isso aqui parece ser o assunto principal dessa passagem. Não sei quantas às vezes, quando você faz a leitura, como você faz para estudar. Se você tem uma caneta, a minha Bíblia ela é toda riscada. Infelizmente, alguns tipos de caneta vão borrando. Você fecha a Bíblia, vai borrando e está ficando cada vez mais feio, mais difícil de entender o que eu escrevi. E agora eu não entendo nem o que eu escrevi e está ficando muito ruim. E aí eu já escrevi com caneta vermelha, não tenho o que fazer. Tem que achar uma caneta que não borre com o tempo, mas não dá. E essa Bíblia já tem anotações de 20 anos, eu não queria me desfazer dela. Mas você, se a sua Bíblia deve estar em branco aí, você pode usar caneta, vai demorar 20 anos para borrar. Então você pode pegar a caneta e começar a fazer anotações. Quando você lê um texto, você deve anotar os verbos. Primeira coisa, começa a marcar os verbos. Quando ele fala, o verbo fala sobre uma ação, marca lá. Esteja atento aos pronomes. Ele está falando nós, ele está falando você. Para quem ele está dirigindo essa ordem? Dê atenção nas repetições. Quais são as palavras que estão sendo repetidas? Porque quando você repete uma palavra num discurso, é normal que você queira dar ênfase àquela palavra. E quando nós lemos, eu não sei se você atentou, mas são 11 versos. Quais são as palavras que mais se repetem nesse verso, nesse trecho? E aí você vai perceber que o autor, que é o Espírito Santo, gostaria de dar uma ênfase nisso aí. Nós vamos ver. O segredo para uma vida frutífera, então, é permanecer em Cristo.
Hoje, então, nós vamos ver quais são os benefícios de permanecer em Cristo e as consequências de não permanecer nele. Quais são os benefícios de estarmos unidos a Cristo e quais são as consequências de nós não permanecermos nele. Vamos ver, então, o resumo do que nós já vimos até agora, não dá para gastar tempo aí. Bem grosso modo, uma fotografia do que estudamos até agora, que Jesus disse, eu sou a videira, para dizer para Israel, vocês são chamados de videira, realmente vocês são tratados no Antigo Testamento como uma planta que meu pai plantou, mas vocês não deram frutos. Então eu não estou removendo de vocês o privilégio de ser videira, mas eu vou mostrar para vocês como é uma videira de verdade. Então Jesus diz, eu é quem sou essa videira. Depois ele diz, o meu pai é o agricultor. Assim como Deus se aproximava do povo de Israel para encontrar frutos bons e só encontrou coisas ruins, Jesus diz, o pai também se aproxima da videira que sou eu. E ele busca frutos, e esses frutos, eles não estão no tronco da árvore, mas eles estão pendurados nos ramos. E vocês, as pessoas, são os galhos, vocês são os ramos. E dito isso, colocando então essa figura para você guardar, ele então diz que quem está em Jesus e não dá fruto, Deus levanta. Ele olha a primeira figura do ramo, é normal que um ramo de uma videira, quando ele cresça, pela própria força da gravidade, ele começa a baixar. E se ele ficar próximo do chão, vem a chuva, e a chuva joga lama na folha, e a tendência é que aquela folha comece a mofar, e ela não produz frutos. Então o agricultor limpa, ele tira a sujeira e ele levanta o ramo e ele prende com arames no mais alto possível na expectativa de que aquele ramo que é valioso, ligado à videira, produza alguma coisa. E isso nós sabemos que é chamado de disciplina. Deus então primeiro, vimos lá em Hebreus, que primeiro ele dá uma exortação. Depois ele reprova o que você faz, e se você não atende, então vem o açoite, ele castiga você, para que você deixe o que é errado. E então nós vimos, não deu nenhum fruto, está em Jesus, não dá fruto, Deus disciplina. Segundo personagem, nós vimos que é aquele que está em Jesus e dá fruto. Está produzindo alguma coisa. Há coisas bonitas na vida dessa pessoa. O que é que Deus faz com essa pessoa? Ele poda. E o podar aqui não tem a ver com disciplina do pecado, mas tem a ver também com uma disciplina na qual ele remove tudo aquilo que é inútil, ou pelo menos que atrapalha. Nós vimos que isso significa retirar ou tirar tudo aquilo que é um empecilho para que você frutifique. Se você já podou árvore, se você já viu alguém podando, você sabe, por exemplo, no caso da videira, que você pode induzir ela a ir numa certa direção a partir da sua poda. Se você quer que ela vire em uma direção, você poda de um jeito e ela vai crescendo rumo àquele caminho. Não sei quantos de vocês já viram uma planta, não sei se é assim que se diz, unha de gato. Já viram isso? Você planta ela e ela vai se espalhando. E você consegue encaminhar ela a partir da poda para onde você quer. E Deus faz isso também. Deus quer levar você numa direção. E às vezes Ele olha para a sua vida e fala assim, olha, isso aqui é bom, mas está te atrapalhando. E aí nós vimos que muitas vezes a riqueza atrapalha, vimos que muitas vezes são relacionamentos, vimos que muitas vezes é até a saúde de alguém. As pessoas não frutificam mais para Deus porque tem uma saúde muito boa. Então não oram, não leem a Bíblia, não faz nada. E aí Deus vai lá, começa a podar algumas coisas. Ele termina um namoro, ele termina um noivado. Casamento ele não termina. Às vezes ele termina com a viuvez, mas não é isso que eu estou falando. Estou falando de, às vezes, um relacionamento impede que você frutifique. Um trabalho, e assim vai. Em terceiro lugar, nós vimos então, dá fruto, ele levanta, não dá, ele levanta, é disciplina. Dá um pouco, ele poda para que dê mais fruto, tirar os empecilhos. E aquele que permanece dele, então ele dá muitos frutos. O texto, se você perceber, ele vai dando uma sequência lógica de não dar fruto, produz mais fruto, e no final ele fala, produz muito fruto. Então o objetivo dele é que você produza muito, tá bom? Então sai do nada para algum fruto, para mais fruto e para muitos frutos. E o texto de hoje vai falar como produzir esses muitos frutos. Porque é o alvo de Deus para a vida, para cada um de nós. Deus espera que você, uma única planta, produza muitos frutos para Ele. Esse é o desejo dele quando trabalhou em nós. Então aquele que permanece tem a ver com a perseverança, já vimos aí.
Quais são os benefícios de se permanecer em Jesus? Olha para o texto dessa noite. Eu gostaria que, se você tiver caneta, só uma ponte aí, às vezes não dá para arriscar. Quantas vezes a palavra permanecer apareceu? Vamos contar aí, marque quantas vezes essa expressão permanecer apareceu. Eu vou começar, ela começa a aparecer no verso 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode produzir fruto em si mesmo o ramo, se não permanecer em mim, assim vós não podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim, e eu nele se dá fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Verso 6, se alguém não permanecer em mim. Verso 7, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. Verso 9, como o Pai me amou, eu também vos amei, permanecei no meu amor. Verso 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço nele. Por que ele seria totalmente reprovado no Enem? Se João apresentasse esse texto para o Enem, 0 de redação. Você tem 11 vezes a palavra permanecer em 10 versículos. E se você tirar os 3 primeiros, você tem 11 vezes a palavra permanecer em apenas 7 versículos. Então você sabe que a ênfase desse trecho é não tanto no fruto, mas no permanecer. O foco do discípulo é permanecer. E ele fala que quem permanece frutifica. Mas a importância aqui é permaneça. Não deixe, não abandone, não saia. E isso que ele contou imediatamente após Judas sair. E ele fala, permaneçam, não saiam, não me abandonem, fiquem em mim. Eu vou limpá-los, eu vou podá-los, mas não me deixem. Porque se você deixar, há consequências nisso também. Então veja, ele não está falando de alguém que é crente e saiu e perdeu salvação, mas ele está falando de alguém que teve acesso a Jesus. Teve contato com os ensinos, com as verdades da palavra de Deus. E por alguma razão, em algum momento, abandona isso e vai embora. E ele fala, isso é terrível. E isso traz consequências. Vamos ver então quais são os benefícios. Você viu que a ênfase dada é no permanecer. Produzir algo, a primeira lição desse texto é que produzir algo, frutificar é produzir algo aceitável aos olhos de Deus. Não dá para produzir nada para Ele, esse fruto, sem algumas coisas estarem na sua vida. Risque o finalzinho do verso 5, diz assim, porque sem mim nada podeis fazer. É uma frase curta, pequena, mas com impactos, implicações violentas dentro da vida cristã. Porque as pessoas leem isso e falam, não, realmente, não se pode fazer nada sem Jesus. Mas na prática, elas acreditam que dá sim. E elas estão se esforçando. E é possível que você esteja sentado aqui nessa noite ou nos assistindo e acredita que seu esforço, o seu empenho vai produzir algum tipo de fruto se Deus não trabalhar com você. Esse daqui não é um ensino novo. Vocês lembram o Salmo 127 no Antigo Testamento? Não precisa abrir. Eu vou citar para vocês. O Salmo 127 diz assim, se o Senhor não guardar a casa, se o Senhor não estiver envolvido na proteção de uma casa, em vão vigia a sentinela, o seu trabalho é inútil. Depois ele fala, se o Senhor não abençoar você, não agir em seu favor, inútil será levantar cedo para trabalhar e dormir tarde, porque Deus dá os seus enquanto dorme. Então ele está dizendo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que estão edificando. Veja que esse conceito com sem mim nada podeis fazer é real. E você conhece todas as famílias do nosso país estão edificando alguma coisa. Mas muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, não estão edificando com o Senhor. Vão trabalhar, vão ter esforço, mas no final aquilo vai ruir. Porque sem você, sem Ele, nós não podemos fazer nada. Então vamos olhar um pouquinho quais são as implicações desse sem mim nada podeis fazer a partir das propostas que o mundo tem. Algumas implicações. Está aqui um homem chamado Pelágio. Pelágio foi um monge bretão que existiu lá muitos séculos atrás. Dá para ver todo mundo, vai ter essa divisão, mas
Eu não quero apagar a luz porque estão transmitindo e acho que atrapalha um pouco. Então Pelágio é um monge bretão lá na região da Inglaterra que viveu por volta do século IV. E um dia Pelágio estava lendo a Bíblia e ele leu o texto, por exemplo, de Pedro, ou leu o Antigo Testamento, onde Deus dava a seguinte ordem: sejam santos ou sede santos porque eu sou santo. Então Pelágio olhou para essa ordem e falou: bom, se Deus diz que eu tenho que ser santo porque Ele é santo, se Ele deu uma ordem para que eu seja santo, é porque é possível eu ser completamente santo nessa vida. E a partir dessa leitura equivocada, deixa eu já deixar claro para você não embarcar na dele, ele começa a propor o seguinte: é possível sim ter uma vida de completa, atingir o estado de santidade que Deus quer. E a partir da impressão bíblica, da leitura que ele fez da Bíblia dos seres santos, ele propôs o seguinte: o homem não pode ser nascido, o homem não pode ter nascido pecador, porque se ele nasceu pecador, ele não vai conseguir ser santo. Então agora ele entrou para implicações que vão levar a um ensino basicamente horrível e deturpador da verdade. E olha o que ele fez então. Ele começou a ensinar, a partir de uma leitura de um texto bíblico, que o homem nasce neutro. Sabe o que é nascer neutro? Ele nasce sem pecado. E preste atenção no que eu vou dizer aqui. Isso é muito comum até dentro das igrejas. É muito comum as pessoas: ó o bebezinho, ó que lindo. Tão inocente, sem pecado nenhum. Mas um dia vai chegar na idade da razão, e aí então... E as pessoas então começam a ensinar isso, e não sabem que isso aqui é um ensino pelagiano. O homem nasceu neutro, Pelágio falou, está errado. Assim, se ele nasceu neutro, ele pode pecar ou viver sem pecar. Basicamente, ele está propondo o seguinte: que o homem, todo ser humano, todo homem e mulher que nasce, ele nasce como Adão e como Eva, sem pecados, tendo a possibilidade de escolher se peca ou se não peca. E como Deus disse, sede santos, e você é neutro, você então tem a capacidade de escolher não pecar e vai viver sem pecar se você quiser. Só depende de você. O pecado então passou a ser, na perspectiva de Pelágio, uma escolha. E ele disse o seguinte: já que é uma escolha pecar, se você escolher não pecar, você vai conseguir ser salvo pelas suas obras. Basta que você faça coisas boas, basta que você tenha uma vida justa aos olhos de Deus, no final você vai ser salvo. E esse ensino da salvação pelas obras, a partir de uma perspectiva de que você não nasce pecador, entrou dentro, por exemplo, da igreja romana, a igreja católica, se espalhou pelo mundo inteiro. E é comum você ver pessoas construindo a sua salvação a partir de um termo teológico que eu não quero abordar hoje, mas chamado justiça infusa. Eles vão construindo, vão fazendo coisas na sua vida, e você pergunta para um romanista, para um católico, se ele é salvo, se ele for coerente com a doutrina dele, ele tem que falar: não sei. Estou trabalhando para isso. Já viu alguém falar assim? Estou me esforçando. Sabe o que ele está falando? Se eu fizer todas as obras corretas, participar dos sacramentos, se eu for batizado quando criança, se eu for na primeira comunhão, se eu tomar a Eucaristia, se eu me casar, que era um dos sacramentos aqui, se eu receber extrema-unção. E aí ele vai colocando: se eu fizer tudo isso e morrer, ainda falta um sacramento, tem que ter cultos póstumos, não é? 7º dia, 30 dias, e aí quantos cultos precisa? Quantas missas, né? Não cultos. Quantas missas? Inúmeras, vai fazendo. Porque eles acreditam que pelas obras, até mesmo as obras que fizerem depois da morte da pessoa, a pessoa vai ser salva. E Pelágio difundiu isso. Basicamente ele ensinou: todo mundo nasce neutro, nós nascemos perfeitos, Pelágio falou, assim como Adão, somos inocentes. E ele ensinava que o Éden então se reproduzirá para cada um de nós. Se ele nunca teve vontade de falar: olha, se eu estivesse no Éden, eu faria diferente. Então Pelágio disse o seguinte: cada um de nós aqui tem o seu Éden. É ruim ter avisado agora que muito aqui já caiu, né? O pessoal já tropeçou, tinha que avisar lá no comecinho. Mas ele disse que você nasceu neutro. Em algum momento da sua vida, você se deparou com a tentação. E se você escolher o pecado, aí o Éden aconteceu para você também e você tropeçou. É comum. A minha filha Stephanie disse para mim que se ela estivesse no Éden, ela não pecaria. Eu falei: pecaria, filha? Claro que pecaria. Nós somos homens e mulheres igual Adão e Eva. Você pecaria sim. E o quarto tudo apagado, eu sentado na poltrona entre as duas camas conversando, ela falou: não pecaria.
E eu falei, filha, pecaria, e usei argumentos, e fui mostrando que ela não era diferente. Falei, não seja orgulhosa, você não... Olha, nas condições ideais, Eva caiu, você também cairia. Ela falou, pai, eu não pecaria. Essa altura já brava, eu falei, por que você não pecaria? Ela falou, não gosto de maçã. Não gosto de maçã. Não, eu não cairia. Eu não sabia se acendia a luz e pulava em cima dela e pegava... Uma conversa teológica profunda, ela falou, não, eu não gosto de maçã, ela ia tentar, eu não ia cair não. Ia estar aí até hoje. E eu falei para ela, quem falou para você que foi maçã? Ela falou, não foi? Eu falei, não. Ela falou, que fruto foi? Eu falei, eu sei que fruto foi. Mas maçã eu sei que não foi. Ela falou, me conta. Eu falei, conto. Tá aí, o fruto foi esse. Foi o coco. Esse foi o fruto que Adão e Eva, fruto do pecado. Ela falou, por quê, pai? Eu falei, simples. Você nunca leu lá? O texto fala que Eva tomou o fruto e comeu. Qual é o fruto que você toma e depois come? Vamos jogar no mesmo nível com ela, né? Tá querendo tirar, tá querendo brincar? Eu falei, vamos brincar. Então vamos lá. Legal? E ela disse, mas eu também não gosto de coco. Eu falei, você pecaria. Pensa o fruto que você quiser, você cairia sim. Queridos, é claro que não foi o coco, hein? Não vai sair daqui falando, olha, fui lá, hoje o pastor revelou que é o coco, os baianos vão ficar bravos comigo, né? Não tem nada a ver com coco. Tomou é de pegão. Então, Pelágio diz o seguinte, basta você decidir, eu quero ser salvo ou não. Mas isso aqui é destruído com a frase de Jesus ali em cima, olha. Sem mim nada podeis fazer. E Pelágio disse, não, você pode sim, basta você decidir. Então você pega todo esse ensino equivocado e ele vai por água abaixo com a frase de Jesus, você não pode fazer nada sem mim. Você não vai ser salvo sem mim. Você não sequer pode agradar o meu Pai sem mim. Então, pelagianismo é um ensino errado. Pelágio morreu, então surgiram novos ensinos. E aí surgiu o que é chamado semi-pelagianismo. Então fala, não, Pelágio totalmente errado. E aí surgiu um modelo adaptativo ao pelagianismo. E a proposta era a seguinte, é verdade, Pelágio falou que o homem era neutro, mas ele está errado. O homem nasce pecador, mas o ser humano nasceu com pecado, mas ele colocou um mas. E disse o seguinte, o semi-pelagianismo ensina que o homem retém certa medida de liberdade, segundo a qual pode, olha a palavrinha aqui, ó, cooperar com Deus. Então, você e eu nascemos pecadores, mas Deus ainda deixou no coração, em você, uma medida de liberdade, e aí então você pode dar uma forcinha para Deus, você pode trabalhar junto, é a ideia da sinergia, você vai cooperar com Deus na sua salvação. E ele diz o seguinte, a vontade do homem foi apenas enfraquecida, e a sua natureza afetada pela queda, mas ela não é totalmente depravada, o homem não está morto nos seus pecados, ele só está adormecido. O homem escolhe Deus, que depois que o homem escolheu Deus, Deus acrescenta graça, Deus vai dando força. Então, basicamente é assim, olhando para essa figura aqui. O homem dá o primeiro passo. Se o homem der o primeiro passo, a semana passada eu falei sobre os que têm crianças pequenininhas. A criança está encostando no sofá em pé, de fralda, está aprendendo a andar. E aí quantas vezes a mamãe e o papai se aproximam e falam assim, vem com a mamãe. A criança não vai conseguir dar 3 passos, ela vai cair. E aí você vê que a perna da criança está balançando, ela segura assim. E como é que o pai e a mãe estão quando a criança está tentando sair está apoiando a mão no sofá e tentando vir? O pai e a mãe estão atentos, com o braço aberto. Se a criança der um passo, o que o pai e a mãe faz? Vão e seguram imediatamente. Simples, semi-pelagianismo. Você dá um passo e Deus corre em seu lugar, em seu favor, sustenta você. Então houve uma cooperação. Deus reagiu ao que você fez. É isso que o semi-pelagianismo propõe. O homem escolhe Deus e Deus depois acrescenta a sua graça. Essa é a posição da ICAR. ICAR é a Igreja Católica Apostólica Romana. Assim o pecado original é eliminado quando? No batismo. Então batizou a criança, ela deixou de ser pagã, foi dado o primeiro passo, agora Deus vem na direção da criança e vai cuidar dessa criança para que ela então seja uma pessoa salva. Bom, mas isso é errado, porque nem o primeiro passo você pode fazer. Sem mim, nada. Ele falou nada, nem um passinho você pode fazer.
Então Jesus arrebentou com qualquer credo. Sou eu e mais ninguém. Eu inicio. Aquele que começou boa obra em vocês, a terminá-lo de Cristo Jesus. Ele fará tudo, do começo ao fim. E ninguém vai chegar no céu falando: Deus, muito obrigado, eu cheguei ao céu. 99% graças ao Senhor, mas 1% graças a mim. Isso não será dito. Deus vai falar: você chegou aqui 100% por minha causa. Eu decidi. Eu fiz, eu salvei. Eu dei a você graça e fé. Porque isso não vem de vós. Efésios capítulo 2, versículo 8 a versículo 10. E depois então a última, aí não dá para abordar cada doutrina. Uma outra doutrina é a doutrina chamada arminianismo. Muitos séculos depois aqui. O arminianismo lá no século XVI vai propor o seguinte: que existe depravação, mas sempre vem o mais. Mas o homem não é totalmente depravado. Existe uma coisa chamada graça preveniente. Existe um favor dado por Cristo na cruz. Então o homem realmente era depravado, mas quando Cristo morreu na cruz, ele morreu por toda a humanidade. E de alguma forma agora existe um favor. Cada pessoa pode dar um passo. Basicamente é como se o arminiano dissesse o seguinte: todos estavam cativos nas trevas. Estavam cegos. E na cruz, quando Cristo morreu, ele abriu os olhos de todas as pessoas. E agora existe uma graça que capacita você a usar o seu livre-arbítrio. E você decide se você quer ou não. Antigamente você não podia, estava cego. Mas Cristo então possibilitou essa graça para todas as pessoas com o seu sacrifício. E então o arminianismo ensina o seguinte: que a vontade humana é uma das causas da regeneração. A graça foi dada a todos. Então significa que todos podem, por vontade própria, ir até Deus. E isso daqui talvez seja um dos ensinos mais comuns na igreja. A pessoa fala: olha, só depende de você. Quer aceitar Jesus? Você nunca se deparou com uma situação em que você prega para alguém e a pessoa não aceita? Já investiu na vida de um parente, você pregou há muito tempo e o parente não se converteu? Já falou para um companheiro de trabalho, para um aluno, fez de tudo. Já falou para um filho? Há pessoas que estão sentadas aqui, cujos filhos não são crentes. Há filhos que estão aqui, cujos pais não são crentes. Há esposas e há maridos na igreja, que o esposo ou a esposa não estão na igreja. E você fala: nossa, eu fiz de tudo. Eu já falei, eu já preguei. E as pessoas dizem: bom, ele não vem porque ele está usando o seu livre-arbítrio. Então ele não deu passos nessa direção. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: sem mim nada podeis fazer. O Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37 em diante, ele vai dizer o seguinte: ninguém pode vir a mim se o Pai não permitir. Ninguém pode vir a mim se o Pai não conceder. Ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. São atitudes ativas de Deus em favor de alguém. Não tem outro jeito. Se você pregar para alguém e a pessoa não aceita, não entende, isso não depende de você e não depende dela. Depende de Deus. Pastor, devo parar de pregar? Claro que não. Prega com todo o ímpeto. Ora com todo o zelo. Mas saiba que se Deus não abrir os olhos dessa pessoa, o seu trabalho é como se você estivesse mostrando um quadro para um cego. Descreva um quadro para o cego. Você fala: que quadro maravilhoso. Ele está olhando para aquilo, mas ele não pode ver. É preciso ter um milagre nos olhos do cego. E esse milagre você não pode produzir. Você pode descrever o quadro com todo zelo, com toda beleza. Pode pegar a mão do cego e passar na pintura. E falar: olha a textura. Ele não poderá ver. A não ser que um poder sobrenatural toque ali. Mas mesmo que Deus não abra os olhos dessa pessoa que você ama e quer que se converta, Deus não tira de você a responsabilidade de pregar. Ele fala: continua pregando. Eu abrirei quando eu quiser os olhos de quem eu quiser. Isso é fé. Isso é o poder de Deus. Ninguém chegará ao céu a não ser por mim. Vocês não podem fazer nada. Isso também é errado. Uma simples frase de Jesus derrubou tudo isso. E tantas outras aberrações aí fora. Os benefícios de permanecer a Jesus, então, nos levam, como nós falamos, de produzir algo aos olhos de Deus agradável somente por Jesus. Mas, afinal de contas, o texto levanta uma pergunta. Ou, pelo menos, propõe isso. Que fruto é esse? O que é o fruto? Muitos crentes lutam com isso. Tá, Deus quer que eu não dava fruto, Ele me limpou, quer que eu dê fruto. Se eu dou fruto, Ele está limpando para que eu produza mais. E depois Ele quer que eu produza muito fruto. Qual é esse fruto?
Então você vai ter gente boa de todos os lados dizendo, o fruto é, Deus quer que você converta pessoas. Outros vão dizer que fruto é, Deus quer, o fruto na sua vida é o caráter cristão, uma vida de santidade. Outros vão dizer que o fruto é uma vida de serviço a Deus, é usar os dons para Ele. E cada um deles fundamenta de uma certa forma. Mas nós precisamos não ficar criando coisas, precisamos olhar pelo menos no contexto, buscando direção. Senhor, nesse texto, há alguma coisa que aponta quais são os frutos? E sim, há. O texto aqui mostra para nós algumas coisas. Basicamente, se quiser fazer um resumo do que seria fruto a partir desse texto. Fruto é aquilo que só se produz por meio da oração em nome de Jesus. E que resulte em glória a Deus, ou glória ao Pai. Vou repetir. O que é o fruto nesse texto aqui? Fruto é aquilo que você consegue produzir, que surge na sua vida por meio da oração. Ele vai mostrar isso para nós. Então você se aproxima, se relaciona com Cristo. E você produz, começa a produzir. E aí Cristo vai falar sobre, me procura, pede a mim. Aquilo que você pedir em meu nome, eu farei. E o meu Pai será glorificado. Ele começa a apontar que a frutificação só pode ser produzida por meio da oração no nome dele. E em segundo lugar, esse fruto precisa trazer glória ao Pai. Aquilo que não vem da oração, do relacionamento com ele, e não glorifica ao Pai, isso não é fruto, pode ser uma coisa boa. Como eu já disse, às vezes existem coisas na nossa vida que não redundam exatamente em glória a Deus. Tá bom? Às vezes eu falei para vocês sobre relacionamentos. Ter um relacionamento não é ruim, mas é possível que você tenha um relacionamento com uma pessoa que nem te influencia negativamente, mas não produz nada para a glória de Deus. Isso não tem surtido nada aceitável a Deus. Então vamos ver. Eu fiz uma listinha rápida aí. Olha, o versículo 7 e 8 diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Esse daqui é um dos textos no Novo Testamento mais distorcidos. Você está em Jesus, as palavras dele estão em você, pede o que você quiser e será feito. Então a pessoa fala, Senhor, eu quero uma namorada. E aí começa. Eu estou em ti, o Senhor está em mim. Nós somos um como o Pai, então manda ela, Senhor. Quando ela vai chegar aí, começa. Senhor, eu quero a casa própria. Eu estou no Senhor, o Senhor está em mim. E as suas palavras não podem falhar. O Senhor disse que eu pediria o que eu quiser. E eu quero muitas coisas, Deus. Já vou adiantando, muitas. E Jesus, o Senhor não é mentiroso, ou é? O Senhor disse para eu pedir o que eu quiser e seria feito. E agora eu estou pedindo. E você desenrola a lista aí. Manda toda a lista para Jesus. Mas o texto não está dando para você um cheque em branco. O texto está ensinando que você recebe aquilo que você pede em nome de Jesus. Sabe o que é pedir em nome de Jesus? É como se Jesus pedisse aquilo. Suponha, isso acontece nas famílias. Suponha que eu estou na minha casa, eu chamo a minha filha mais nova e digo para ela assim, Stephanie, vai até a mamãe e fala para ela que eu estou precisando de uma faca. Ok? Minha filha pode procurar minha esposa e falar, olha, mamãe, o papai pediu uma faca. A Isa vai avaliar isso e vai falar, será que ele pediria isso mesmo? Suponha que a Stephanie chegue lá e fala assim, mamãe, o papai mandou eu vir até aqui e ele falou para você me dar R$1.000 para eu levar na cantina. Qual você acha que vai ser a reação da Isa? Papai pediu isso mesmo? Pediu. Bom, se ele pediu, em o nome do papai, ela termina a oração lá certinha. E aí, vai lá. É óbvio que qualquer pai, qualquer mãe vai identificar e falar assim, isso não é um pedido coerente. Eu sei que aquela pessoa não pediria isso. Eu sei que tem alguma coisa errada nessa história. Mas os crentes, apesar de saberem isso nos relacionamentos interpessoais, vão para Deus com pedidos e acham que vão ser atendidos. Basta no final terminar a oração com o quê? Em nome de Jesus. Alguns dizem que tem que ser em o nome, tem que usar ainda o artigo o, se não usar o aí não funciona. Então tem que ser em o nome de Jesus. Normalmente você vê isso acontecendo na Igreja Internacional da Graça. Eles tem que dizer em o nome de Jesus para que algo aconteça. Então Jesus nunca te deu um cheque em branco para que você peça o que você quiser.
Olha qual é a condição de ser atendido para frutificar. Versículo 7. Se, tem um primeiro se aí condicional. Se permanecerdes em mim. Semana passada vimos um pouquinho o que é permanecer nele, não é? Permanecer nele, lá em 1 João capítulo 3, eu acho que o versículo 24 fala, permanecer nele é obedecê-lo. Se permaneceres em mim, então você poderia colocar, se você me obedecer, bom, já cortou muitos crentes. Se você for obediente ao que às minhas ordens, se isso é na sua vida, a marca da sua vida é uma vida de obediência. Se você é alguém que persevera, eu falo para você orar, você ora. Eu falo para você ler a Bíblia, você lê. Eu falo para você ter contato com a igreja, você tem. Eu falo para você se sacrificar pela sua esposa, você faz. Eu falo para você amar, ser submissa ao seu marido. Falo para você educar os seus filhos. Eu falo para você ser honesto. E você começa a olhar e ele fala, você é alguém obediente. Esse é o primeiro C. Se permaneceres em mim. Segundo C. E as minhas palavras permanecerem em vocês. Agora ele colocou um acréscimo. Você tem que ser alguém que vive na palavra. A minha palavra tem que permanecer em você. Quando você abre a boca, o exercício da palavra é presente, porque faz parte do seu dia a dia. Um homem chamado Charles Spurgeon, na Inglaterra, conhecido como o príncipe dos pregadores, alguém disse a seguinte coisa sobre ele: fure esse homem em qualquer lugar e não sairá sangue, jorrará a palavra de Deus. Alguém falou, se você furar esse homem, vai sair textos bíblicos. Por quê? Porque ele vivia, ele estava realmente compenetrado, entregue à palavra de Deus. Agora você deve avaliar, o quanto é que a palavra de Deus permanece em você? Quanto é que a Escritura faz parte do seu dia a dia? Você tem fome dessa palavra? Você medita nessa palavra? Você busca o Senhor? Você lê a Bíblia falando, Senhor, dá-me compreensão. Eu gostaria tanto de compreender esses textos. Mas como eu disse, a igreja no Brasil e a igreja do nosso século é uma igreja mais fragilizada. Não é uma igreja que lê muito, não. Muitos crentes sequer trazem a Bíblia para a igreja. Não precisa. O pastor vai projetar. Agora estou usando, virou moda, e não há nada de errado com isso, usar a Bíblia no celular, legal. Mas tem pessoas que em vez de usar a Bíblia no celular, ficam no WhatsApp. No culto. E fala, não, eu estou aqui, é porque me chamaram aqui nessa hora, eu tenho que atender. E você diz, Senhor, espera um pouquinho, porque essa pessoa aqui está me chamando na hora que eu estou prestando o culto, eu tenho que te atender. George Miller era um homem, já falei para vocês, estava orando, e alguém disse para ele, a rainha da Inglaterra está aí. E ele falou, manda ela esperar, porque eu estou falando com o rei do universo. Você tem compreensão que tipo de atitude é essa? Não, você não está entendendo, a rainha está aí. Não, eu estou entendendo certinho. Pede para ela esperar. Eu estou falando com alguém superior a ela. Quando eu terminar, eu vou atendê-la. E o serviçal foi e falou, rainha, ele disse que não pode atender, porque está falando com um rei supremo acima de você. John Knox, quando você olha para a rainha de novo, Mary, uma das terríveis rainhas que existiu, ela disse o seguinte, eu tenho mais medo da oração de John Knox do que 20 mil soldados à minha porta. Ela pedia para ele não orar, não ore, não deixe esse homem orar, ela temia, tremia. Na China moderna, no nosso século, crentes que são presos, tanto no nosso século como no século passado, muita opressão do governo chinês. Se os crentes que estavam colocados na masmorra levantassem a cabeça para orar, eles apanhavam. Os soldados tinham medo que eles levantassem os olhos, porque eles entendiam que essas pessoas estavam falando com Deus. Basta você então avaliar o quanto é que você permanece em Cristo e quanto essa palavra permanece em você. Nós temos vivido vidas de fragilidade na Escritura. Nós estamos acostumados a comer biscoito de polvilho da palavra de Deus. Sabe o que é biscoito de polvilho? Vem aquele pacotão, mas nunca sustenta. Você pega um outro, um textinho ou outro que você sabe, mas você não medita. Os puritanos liam a Bíblia uma vez por semana, o Novo Testamento. Toda semana eles tinham acabado de ler o Novo Testamento e voltavam. Mas talvez você seja sentado aqui e você sequer lê um livro da Bíblia inteiro. E aí você vai, Senhor, Pai, estou aqui em nome de Jesus para pedir. E o pai pergunta, você permanece no meu filho? Claro.
Eu falei com ele domingo passado no culto. As palavras dele permanecem em você? Ah, claro, eu lembro, eu tenho os 3 versículos de cor, Deus, aqui. Pode perguntar. Salmo 23, João 3,16, e Jesus chorou. Eu nem sei onde está, mas sei que ele chorou, Deus. Nós estamos vivendo num tempo de escassez de conhecimento bíblico. Um dia, conversando em casa, nós falamos sobre o que é oportuno ou não estudar. Certamente, se eu perguntasse para você, na sua época de escola ou faculdade, existem matérias que você olha e fala assim, é ridículo aquilo. Nunca utilizei para nada. Eu, enquanto me formava em administração, fiz uma matéria chamada PO. Não sei quantos já fizeram, chama Pesquisa Operacional. E, gente, era uma matéria difícil. Eu nunca usei para nada aquilo. Nunca. Horas e horas, afinco, lendo, gastando, comprando livro. Nunca usei. Lembra de alguma matéria que você fez na escola que você não serve, ou que você acha que não utilizou? Abra o coração, dou oportunidade para você. Fala uma matéria que não serviu, que você fala, nossa, eu estudei lá atrás, nunca vi utilidade para isso. Tem alguma? Vai falar português, hein? Português é útil. Matemática. Eu tinha uma matéria chamada História... IHC, Estudo do Homem Contemporâneo. O padre vinha da aula, eu lia, ele falava. Eu olhava e falava, meu Deus, isso vai servir para alguma coisa? E tinha que fazer a matéria. E ler. Eu olhava e falava, meu Deus, isso não vai usar. E não ia, até hoje, para mim, pode ser que outras pessoas usaram. É interessante que existem coisas que você, por exemplo, sobre história. Talvez você já leu muitas coisas de história. Você fala, nossa, para que eu quero saber a história da Índia? Que diferença vai fazer para mim? Me interessa. A pessoa fala, por que eu estou estudando tanta matemática se eu quero trabalhar com medicina? Nunca viu alguém falar isso para você? Eu sou da humanas, eu não sou de exatas. E nós ficamos nessa crise. Alguns países resolveram isso, como os Estados Unidos. A partir de uma certa faixa etária, você foca os seus estudos na área. Mas no Brasil não, no Brasil você tem que estudar tudo. Aquele desespero, mesmo que você não vai utilizar. Conversando em casa, eu disse assim, que com a palavra de Deus, não é dessa forma. Quando você estuda a palavra de Deus, cada parte da palavra de Deus que você estuda é como uma ferramenta que você colocou dentro da caixa de ferramenta. Eu disse para minhas filhas, no meu quarto tem uma caixa de ferramenta. Lá tem muitas ferramentas. Há ferramentas que eu nunca usei. Mas elas estão lá. Sabe por quê? Porque pode ser que um dia eu precise. E se a vida terminar e eu nunca usar aquela ferramenta, você diria que aquela ferramenta foi inútil? Fica um dilema aqui, não? E agora? Nunca usei. Mas o fato é que eu não sei. E como eu não sei, eu coloco na caixa de ferramentas. Chave de fenda você usa sempre. Chave, estrela, Phillips, você usa direto. Alicate, há coisas que você usa o tempo inteiro. Mas existem serviços específicos. Que alguém pergunta, você tem essa chave Allen? Você fala, o quê? Olha, para pegar esse parafuso precisa dessa chave. Que alegria quando alguém fala, tenho. A pessoa puxa aqui o estojo. Eu sempre invejei aquelas caixas de ferramenta. A pessoa tem tudo. Tem muita coisa que não vai usar. E na vida, a palavra de Deus é assim. Talvez Deus te leve para um lugar e surge uma situação, e quando você abrir a palavra de Deus, ou abrir a caixa de ferramenta do conhecimento bíblico, Deus fala, olha, pega essa é a ferramenta que vai resolver esse problema pelo qual você está passando. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras em vós, então você pode pedir o que você quiser e será feito. Esse é o critério. Se a palavra de Deus não permanece em você, e se você não permanece no relacionamento com Jesus, não adianta pedir no nome dele. Deus não vai ser enganado por isso. Eu vou alistar, como eu disse, a semana que vem a gente conclui esse estudo, não dá para mostrar tudo. Olha o que a oração produz. Ele vai alistar vários frutos, várias coisas que são frutificadas por meio da oração. Versículo 9, ele vai falar sobre perseverar. Como o Pai me amou, eu também vos amei. Permaneçam no meu amor. Só que ele fala isso de permanecer no amor a partir da oração. Ele fala, pedam o que vocês quiserem, peçam o que quiserem e será feito. Verso 8, e nisto, quando meu Pai atender a oração de vocês, meu Pai será glorificado.
glorificado em que vocês deem muito fruto. Fruto como resultado da oração. E assim vocês se tornarão meus discípulos. Avalie um pouquinho a sua vida. Deus tem respondido às suas orações? Quando você pede, Deus fala, olha, meu filho pediria isso, pode dar. Jesus pediu alguma coisa e o pai falou não, alguma vez? Alguns vão falar, claro, lá no Getsemane. Ele falou, pai, afasta de mim o cálice, e Deus falou não. Há uma questão ali, há uma boa polêmica ali sobre se aquela oração foi atendida ou não. Porque um dos evangelistas diz que Jesus falou, pai, afasta de mim o cálice, e apareceu um anjo. E o texto de Lucas fala, e imediatamente apareceu um anjo para confortá-lo. Há pessoas que entendem sim, que aquela oração foi atendida. E que o cálice daquele momento não era a cruz. Porque não faz muito sentido ele estar pedindo, pai, me livra da cruz, me livra da cruz. Isso é um pouco estranho aí. Mas não tenho tempo de explorar isso aqui. Em Hebreus capítulo 5, versículo 8, fala que Jesus foi atendido em todas as suas orações. Cada uma delas. Nenhuma Deus disse não. Então se você permanecer nele, a palavra de Deus em você, você vai pedir como ele, e Deus vai atender. O fato é que Deus diz não às minhas orações como pastor dessa igreja. E Deus diz não às suas orações, porque nós pedimos coisas que Jesus não pediria. Não pediria. Essa é uma verdade. Então você fala, Senhor, me conforma ao teu querer, para que a sua vontade seja feita e não a minha. Perseverar, transformar vidas. Não pode transformar a vida sem oração. Tem alguém na sua casa que não conhece o Salvador? Ore. Você não pode fazer nada sem Ele. Ele disse isso. Clame. Quantas pessoas sofrem no casamento, agora não sobre conversão, mas porque querem transformar o cônjuge, ou querem transformar os filhos. Falam, Senhor, o meu marido é muito cabeça dura. Senhor, a minha esposa é muito cabeça dura. Senhor, os meus filhos são muito desobedientes. E aí nós começamos a ler e buscar métodos. Olha, se você fizer isso vai dar certo. Não dará certo sem oração. Por quê? Sem mim nada podeis fazer. Você não pode educar o seu filho, você não pode ter um marido transformado ou ser uma esposa transformada sem oração. Obediência, versículo 10, ele fala, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço. Obediência é fruto de oração. Olha para a vida de Jesus e veja quantas vezes ele saiu para orar. Toda hora você vê na vida dele, oração, oração, oração. Faz parte. Alegria, versículo 11, tenho-vos dito essas coisas para que a vossa alegria, para que a minha alegria esteja em vocês e a vossa alegria seja completa. Não dá para ter uma vida de alegria sem uma vida de oração. Você não consegue ter a satisfação real. Jesus falou, você precisa orar. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7, versículo 6, ele fala, não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo, em todas as coisas sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações e as vossas súplicas com ações de graças. Olha o que Paulo diz. Deus diz, ore por tudo. Não existe nada pelo qual você não pode orar. Ore por tudo e não fique ansioso por nada. Mas sabe qual é o estilo de vida do crente? Deus fala, ore por tudo e não ande ansioso por nada. O crente ora por nada e fica ansioso por tudo. O dinheiro não vai dar para pagar. A saúde está ruim. O filho não chegou. Está tarde. Aconteceu não sei o quê. Estou ouvindo barulho. Estou isso. Gente, temos que orar. Basta você ver como os crentes não oram quando você olha para qualquer igreja. Não só para a nossa. Vê os cultos de oração como são. Os cultos de oração são cultos realmente pequenos. Certamente muitos irmãos têm razão, têm razão justificada por não vir. Mas é quase impossível imaginar que toda a igreja não possa orar. Nós queremos alegria, mas a alegria passa por algo que só se produz na oração. Amor pelos irmãos, versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Quer amar irmão sem orar? Não vai amar não. Muitos conflitos dentro do povo de Deus é porque não tem oração pelos irmãos. É difícil amar. Até os irmãos é difícil. E Jesus termina o verso 12 dizendo, assim como eu vos amei. Tornou mais difícil ainda, porque ele amou de um jeito muito superior.
Verso 17, que eu marquei ali. Isto eu vos mando, que vos ameis uns aos outros. Eu vou terminar nesse slide, a semana que vem nós continuamos. Outra coisa que só pode fazer por oração, versículo 13. Ninguém tenha maior amor do que este, dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Não dá para se sacrificar sem estar em Cristo, sem orar. Como é difícil isso daqui. A gente não consegue pagar o preço, nem pelas pessoas que a gente ama. A gente tem realmente que pedir a Deus misericórdia e orar. E por último, é impossível testemunhar sem oração. O versículo 27, Jesus fala: e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Quer ter uma vida de testemunho? Você não pode fazer isso sem a palavra de Deus permanecer em você. E sem que você ore. Todos os dias, quando você levantar, tem que falar: Senhor, eu vou sair e preciso testemunhar. E a sua palavra diz que sem Jesus eu não posso testemunhar. Sem Jesus eu não posso perseverar. Sem Jesus eu não posso amar as pessoas. Eu vou gritar com meu marido, eu vou gritar com a minha esposa, eu vou brigar com os meus filhos. Eu não consigo me sacrificar por eles. Porque isso é humanamente impossível. Mas se o Senhor trabalhar na minha vida, eu vou ter alegria, eu vou amar os irmãos, eu vou viver em obediência, eu vou ver vidas sendo transformadas ao meu lado. Eu não vou desanimar na igreja e na fé, vou perseverar e vou ter um testemunho coerente. Vê o que é fruto? Deus quer que você dê muito fruto. Só Ele pode fazer isso. A semana que vem, nós vamos voltar especificamente no versículo 6. E vamos ver o que acontece com quem não permanece nele. É algo assustador. E como Jesus deu ênfase no permanecer, Ele também vai falar sobre as tragédias, sobre a calamidade que vai ser instaurada sobre alguém que não permanece, que não persevera. Vamos orar. Baixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Vou dar para você alguns instantes. A Bíblia é muito clara. Cristo é a videira e você é um ramo. Não há como frutificar sem estar nele. Se não há fruto na sua vida, tenha coragem de pedir: Senhor Jesus, levanta-me. Pai de amor, me tira do chão. A lama na minha vida, eu estou mofando. Há muitas folhas, mas o fruto não há. Eu sou um crente que murmura. Eu reclamo, as pessoas à minha volta nunca ouvem na minha boca a palavra de gratidão. Eu reclamo das dores, eu reclamo da falta de dinheiro, eu reclamo de problemas na família. Eu sou um murmurador profissional. Pai, me ensina a dar frutos de alegria. Me ensina a ver vidas à minha volta sendo transformadas. Senhor, eu tenho na minha família filhos, esposa, marido que não te conhecem. Pela sua enorme misericórdia e graça, deixa com que eles vejam os frutos, de que eles bebam, de que eles se alimentem desses frutos. Eu sei que vidas só podem ser transformadas pelo seu poder. E eu te dou graças porque o Senhor transformou a minha vida. Deixa-me levar a salvação aos da minha casa. Transforma-me no meu trabalho, Senhor. Deixa eu testemunhar para os meus funcionários, para os meus colegas, para os meus chefes, como eu sou diferente. Que eles vejam Jesus na minha vida. Pai Santo, nenhum de nós pode fazer nada de agradável, de aceitável aos seus olhos, a não ser que Cristo trabalhe em nós. Obrigado por nos convencer disso. Abençoa-nos. Atende essa oração, porque certamente essa oração que Jesus faria. Torna-nos mais santos. Torna-nos, Senhor, mais moldados na imagem do Salvador. Essa é a nossa súplica nessa noite.
Oramos assim em nome de Jesus. Amém.